Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que jogo no Maracanã entre Inter e Fluminense, hein? O Fluminense ficou com um jogador a menos, o Inter virou a partida e o Cano acabou igualando tudo no final, deixando o confronto completamente indefinido para o Beira-Rio. Vamos falar sobre o jogo, vou fazer as minhas análises e as minhas impressões sobre essa grande partida. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Tô preocupado, como gremista tô muito preocupado porque a campanha do Inter ela é muito sólida, especialmente depois da chegada de Eduardo Cudê. É impressionante a cirurgia que esse argentino conseguiu fazer no time do Inter, não apenas no aspecto tático, no aspecto competitivo. Claro que ele recebeu bons jogadores, né? E aí o elogio é para a diretoria que contratou um goleiro e um centroavante, especialmente impressionantes, né? O Sérgio Rocher e o Ener Valencia, eles são de outra turma, outra prateleira. E mostraram isso nessa partida. Tem mostrado desde que chegaram ao time naquele confronto contra o River Plate, a partir de então contra o Bolívar da mesma forma e diante do Fluminense. De um Fluminense muito bem montado, organizado, de um trabalho longevo e de um time maravilhoso de se ver jogar, né? O torcedor do Flu talvez não concorde comigo, porque você ser torcedor do Fluminense ou dos times comandados pelo Fernando Diniz te impõe algumas características, né? Que é você flertar com o perigo o tempo inteiro. Agora, para quem não torce, é um entretenimento puro. É muito bom porque volta e meia saem grandes jogadas. É futebol. São dois técnicos, e aí o elogio se estende ao Cudê também, que apesar de doido, que apesar de ter errado no segundo tempo nas substituições, para quem não tem envolvimento emocional com o jogo, é muito legal você ver dois treinadores usando aspectos táticos do jeito que eles querem, explorando o melhor dos seus jogadores, fazendo um jogo muito bonito de se ver numa semifinal de Libertadores, em que normalmente a gente esperaria um jogo mais truncado, ainda mais jogo de ida, né? Bom, vamos segurar aqui para decidir na volta e tudo mais, e não foi o que a gente viu. Foram dois times assim, ó, para frente, tentando resolver. Mas vamos lá, vamos falar sobre os aspectos dessa partida. Por que eu estou preocupado? Porque, como eu disse, o Inter ele modifica a partir da chegada do Cudê, com a chegada de alguns bons jogadores, e o time parece que não sente. O Inter foi ao Maracanã encarar o Fluminense e chegou a ponto de estar vencendo, e acho até que o Inter lamenta um pouco esse resultado. Claro que antes da bola rolar, se você oferecer ao torcedor do Inter um 2-2 para decidir no Beira-Rio, ele ia aceitar na hora. Mas pelas circunstâncias da partida, por ter tido um jogador a mais durante todo o segundo tempo, ter virado o jogo, ficou aquela sensação, aquele gostinho de que dava para matar o jogo. E dava. Porque também é verdade que o Rocher fez algumas belíssimas defesas, especialmente no começo do jogo, em que impediam ali uma vitória até mais acachapante do Flu. Também é verdade que depois da expulsão do Samuel Xavier, e já antes, tá? O Fábio estava trabalhando demais. E o Inter perdeu alguns gols, assim, enfim, o Alan Patrick perdeu uma bola, o Wanderson outra. O Felipe Melo falhou muito no primeiro tempo, assim, entregando algumas bolas para o Inter. O Inter poderia ter ampliado. E depois, no segundo tempo, quando vira a partida, já era para ter acontecido no gol do Mercado, que é anulado, corretamente anulado, né? A 9 minutos ele cabeceia na própria mão, desliza na mão, mas para se ver como o Inter estava chegando para conseguir a virada. Ela vem depois, só no gol do Alan Patrick a 18 minutos, mas a partir dali o Eduardo Cudê abdica um pouco de pressionar, de ficar em cima e de poder, quem sabe, até ampliar o marcador quando ele tira do time os seus dois principais jogadores, né? O Maurício e o Alan Patrick. Já tinha tirado o Arangues também para colocar o Bruno Henrique, ou seja, ele fez trocas mais conservadoras para tentar, digamos assim, eu sei que é um jogo de ida, fora de casa, você está conseguindo um resultado, mas o adversário está com um a menos. E você não corre o risco, né, de protelar essa vaga, né? Claro que hoje não estaria garantida nem que o Inter enfiasse 2, 3 gols de diferença. Claro que seria bem mais difícil de reverter, mas dava para você encaminhar bem. Não digo que com isso sairiam os gols, mas sei lá, o Cudê ele meio que se conformou com o 2-1 muito cedo.
porque o Alan Patrick faz a 18 minutos esse segundo gol. Tinha muito tempo de jogo. Embora o Fluminense com um a menos, ali ele quis garantir o resultado e não deu certo, porque aí o Fluminense, mesmo com 10 jogadores em campo, foi, como a torcida gosta de chamar, um time de guerreiros. Eles foram em busca do empate e conseguiram, com um jogador fenomenal, espetacular, impressionante, que se chama Germán Cano. É inacreditável o que esse cara faz. Ele tem 35 gols na temporada, gente. 35 gols. Esse cara empilha gols. Ele precisa de um toque na bola e ele crava, ele broca. O primeiro gol é numa falha do René, e aí a gente já começa a entrar nas individualidades, que é uma pedra meio que cantada, assim, né? Todo mundo sabe que o John Arias, o Fluminense marca em cima, o Arias por um lado e o Keno por outro, eles beliscam até roubar essa bola e partem em velocidade que você não busca mais. O René meio que esperou a bola chegar num passe lateral e vacilou, né? Porque o John Arias foi mais rápido que ele, avançou, tocou para o John Kennedy, que foi uma novidade também, tem sido uma novidade do Fernando Diniz no time titular, e ele roda para o Germán Cano, que está livre entrando pelo lado esquerdo, que ele só desloca o Rocher. O Rocher já tinha feito uma grande defesa antes, num chute do Keno, numa jogada do Keno, que ele bota na frente e ninguém busca. E o Keno tem 34 anos, cara. Ele botou, chutou de canhota embaixo, assim o Rocher pegou. E aí nessa do Cano não tinha como pegar. 1-0 muito cedo, até 9 minutos. E o Fluminense continuou em cima, cara. O Rocher fez outra defesa num chute do Keno também pelo lado esquerdo. Parecia que o Fluminense ia até ampliar o marcador. Só que aí tem o lance da expulsão. O Samuel Xavier, que já estava amarelado, já tinha cometido uma falta para cartão amarelo, dá um carrinho assim completamente desmedido no Ener Valencia, que foi um grandíssimo jogador da partida. Embora não tenha feito gol, o Valencia é um cara impressionante. Quando ele pega a bola, ele tem como é que eu vou dizer, um gesto técnico de muita força, que ele usa o corpo de botar ela na frente para o arremate, que você fala, caraca, mano, esse louco vai entrar dentro do gol agora. É a sensação que eu tenho quando o Valencia pega na bola. Ele é muito forte, cara. Ele se resolve sozinho muitas vezes. Ele pega a bola ali e você, caramba, onde esse cara vai parar? Não é um velocista, ele não é um driblador, mas ele é um cara, ele é um tanque, velho. E ele jogou muito bem. Jogou muito bem quando a bola caía no pé dele. Não é um velocista, mas ele é rápido, tá? Ele teve algumas arrancadas muito interessantes, especialmente nos espaços que o Fluminense cede, como sempre cede, né? Porque o modelo tático do Diniz é esse, né? Você ocupa o campo ofensivo, você traz o adversário para o teu campo, mas se você tiver um vacilo, você está exposto. E o Inter sabia disso, né? E por isso tentou explorar ao máximo e conseguiu. O furo do time ali era o Felipe Melo no primeiro tempo, tanto que ele sai no intervalo. E por várias oportunidades o Inter teve a possibilidade de empatar, não conseguiu. Foi conseguir nos acréscimos, depois da expulsão do Samuel Xavier. E aí, curioso que o árbitro deu 3 minutos de acréscimo e o jogo foi até 52. Mas aqui não é nenhuma reclamação, não é só uma curiosidade mesmo. E aí vem o cruzamento do René, que se redime, né? Porque ele falha no primeiro gol. Cruza na cabeça do Hugo Malho, que não costuma fazer gols, não tem um histórico de goleador. Inclusive, é um zagueiro, lateral zagueiro. Joga mais no aspecto defensivo e aparece na área para cabecear. O lance foi até checado pelo VAR, mas ele estava legal. Cabeceia, o Fábio toca na bola ainda e o Inter empata antes do intervalo. Só que ali, o Samuel Xavier recém tinha sido expulso e o Inter iguala o jogo. Ali era um balde de água fria no Fluminense, que começou o jogo tão bem, né, podendo empilhar gols e a coisa não aconteceu. Tinha todo um segundo tempo para o Inter buscar uma virada e o Fluminense ter que se segurar, porque ainda tem o jogo da volta no Beira-Rio. E aí é o que acontece, né? O Inter pressiona, a 9 minutos o Mercado faz um gol anulado, a 18 o Alan Patrick vira a partida. O Diniz tem que fazer uma cirurgia no seu time, porque quando ele perde o Samuel Xavier, ele precisa botar o Guga ali por aquele lado. E aí ele coloca o Guga e sacrifica o John Kennedy. Inicialmente ele mete um 4-2-4, né, ousado para uma semifinal de Libertadores, que é o Ganso voltando ao time como um segundo volante praticamente, só o André como homem de marcação, o Ganso na segunda linha, e aí você tem o Kennedy e o Cano mais por dentro, o Arias e o Keno mais por fora. O Ganso, cara, numa das falhas do Felipe Melo, ele aparece dentro da área para recompor assim e organizar a casa. Foi um jogador mais... não apareceu tanto no jogo tecnicamente do jeito que a gente conhece o Ganso, porque ele se sacrificou, né? Foi um jogador até mais
tático e defensivo para poder auxiliar o time. É o jeito do Diniz jogar. Só que aí, com a expulsão, ele tem que mexer. Ele tem que colocar o menino Alexander, que troca com o Marcelo, né? Ora ele é volante, ora ele é lateral para o Marcelo ir para o meio, especialmente quando o Fluminense ataca. E aí ele tira o John Kennedy, né? Sacrifica um atacante para colocar o Guga ali pelo lado direito e depois tira o Felipe Melo para botar o Marlon, né? Porque o Felipe Melo estava fazendo uma jornada terrível. E aí depois lá na frente ele tira o Keno para botar o Lima e tudo mais. Foram as trocas do Diniz. Além das trocas que eu já citei aqui do Kudê, que não foram muito interessantes, né? Ele tira o Arangues para botar o Bruno Henrique, depois ele tira o Maurício e o Alan Patrick para botar o Dalbert, que é um lateral esquerdo que errou tudo, desde o momento que entrou, e o Luca no lugar do Alan Patrick, esse sim um atacante. Ele ainda coloca o Rômulo na do Johnny e o Igor Gomes na do Vitão mais pro final do jogo. E aí, aos 32, tem o empate do Fluminense, que é numa nova falha do René, numa pressão ali do John Arias, a bola sai pelo escanteio, a cobrança é feita, o Nino cabeceia sozinho e o Cano, ele tá marcado pelo Malho, tá marcado. Ele consegue um chute, ele meio que acintura o lateral do Inter, assim, para chutar a bola contra o gol do Rocher, que não espera a bola e empatar o jogo. Impressionante o gol do Cano. Ali o 2-2 e dá uma tranquilidade maior para o Fluminense. É claro que o Inter tem a vantagem de decidir em casa e precisa de uma vitória simples. O Fluminense vai ter que ganhar o seu jogo lá no Beira-Rio se quiser se classificar ou então levar a decisão para os pênaltis. O que eu quero dizer com isso? Que nada está definido, gente. O jogo que essas duas equipes apresentaram no Maracanã me indica que no Beira-Rio não será diferente. Que o Fluminense vai precisar, inclusive, vai atacar, vai oferecer esse tipo de jogo. O Inter, se souber, vai explorar isso para poder construir o seu resultado, mas ao mesmo tempo não pode vacilar, porque esse Fluminense com a bola no pé sabe muito bem o que fazer, especialmente se você deixar um Cano livre ou com possibilidade, ou até mesmo sem possibilidade, tá? Porque ele estava marcado e ele conseguiu fazer um gol. Então é muito difícil marcar o Cano, mas é isso que eu queria dizer. Cano, Arias, Keno, essa turma, e aí vale para Maracanã, vale para fora do Maracanã. Mas o Inter tá bem, tá? Tá bem e tá com uma boa chance de chegar a uma final de Libertadores depois de 13 anos. Porque 2015 chegou na semi, 2010 foi campeão e depois disso nunca mais chegou a uma decisão de Libertadores. 13 anos depois, seria uma história incrível, né? Porque é um time que não começa com essa expectativa e de repente tá as vias aí de decidir uma Libertadores. E o Fluminense chegou numa final em 2008 com o Renato Gaúcho, perdeu para a LDU nos pênaltis, daquele jeito, numa trajetória linda e não conseguiu aquele título que bateu na trave. Seria um título inédito. Será que é isso que vai acontecer? Só que do outro lado tem Palmeiras e Boca. Semifinal de Libertadores, é isso, esse é o cardápio. Que jogo, hein? A gente acompanhou. O que vocês acharam? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!